A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Tingindo a podosfera brasileira em alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Seguindo a tendência, mas contrariando todas as odds, este podcast tem o patrocínio de Bet Santos, a Bet dos Caixoninhos. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que não encontra em mais nenhuma bet. Arremesso de chinela, maratona de falatório e levantamento de grito. Faça já sua fezinha na Bet Santos. Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta, Marcos Santos. Marcos Santos. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Salve, salve, Alberto, muito boa noite. É isso aí, Alberto. Enquanto tem fôlego, tem esperança. Vamos que vamos. E complementando o nosso time de hoje, temos o prazer de contar com a presença de Roberto Andrade. Roberto, seja muito bem-vindo. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Quem é você na fila do Trapichão? Boa noite, pessoal. Boa noite, nação azulina. Sou um azulino, né? Que por esse momento estou sofrendo, mas temos fé que vai dar tudo certo no final, né? Muito bem, muito bem. Você torce pelo CSA desde que mamava na mamadeira? Como é que é a tua experiência com o clube? Desde pequeno, que meu pai também é azulino, aí é de família, né? Muito bem, muito bem. É isso. Então, vamos, sem mais delongas, iniciar o nosso episódio rapidinho, porque aqui nesse podcast a gente não faz cera, não. Aqui a terra é azul! Iniciando nossos pontos de pauta de hoje, não poderia deixar de ser diferente. Precisamos comemorar, celebrar a vitória de ontem. Ontem o CSA venceu a equipe do Pouso Alegre por 2-1 no Trapichão, de virada nos acréscimos. Se não for assim com emoção, não é CSA, Marcos. Que jogo foi aquele, rapaz? Emocionante, Alberto, emocionante. Casa cheia, né? Como a gente esperava. A campanha aí de R$ 5 no quilo de alimento, praticamente portão aberto, né? Só um valor simbólico, para não dizer que foi de graça. E a casa lotou e o CSA aos trancos e barrancos, como já diz muitas pessoas já falam da torcida, né? Se não for sofrido, não é CSA. E o CSA não fez um jogo muito vistoso, não foi aquele time que dominou a partida, mas venceu, Alberto. Como eu falei na semana passada, não importa se o gol ia ser de bunda, se ia ser de letra, se ia ser legal ou ia ser um gol ilegal. O que importa era os 3 pontos, e o CSA conseguiu esses 3 pontos, Alberto.
Então, Roberto, você azulino tá acostumado a sofrer, né? Esse jogo foi sofrimento, então tá tudo dentro da normalidade. O que é que você achou? Rapaz, depois de aquele tempo sem série, estava me acostumando já em nível de Série A, né? Mas o jogo ontem foi tremendo. Eu estava voltando do Recife, coloquei no rádio, foi muito emocionante o final e hoje eu olhei os melhores momentos. Vai perder gol assim na China. Rapaz, foi demais, foi demais. O Marcos falou a respeito do público, eu até puxei o público aqui, deu 10.226 pessoas no Trapichão ontem. E curiosidade, né? Eu fui olhar o público e a renda, né? A renda foi de R$ 44.350. Para você ter uma ideia, Marcos, se a gente for comparar com o jogo anterior em casa, que foi o jogo contra o São José, o público, ao invés de 10.226 de ontem, foi 7.365, ou seja, cerca de 3.000 pessoas a menos. Mas a renda foi de 58.530, ou seja, R$ 14.000 a mais. Isso se deve muito à questão da política do ingresso, né? O preço reduzido, obteve o resultado que esperava, que era lotar o Trapichão, estava topado, mas de fato a renda foi para as cucuias. Não estava 100% completo, porque a arquibancada baixa nessa Série C não abriu. Eu acho até que pode ser uma alternativa, Alberto, a se pensar nesses últimos jogos em casa, né? Restam apenas 2 jogos em casa para o CSA, e pode se pensar em abrir, né? Já que viu que existe a torcida compareceu em massa, né? Em peso, em massa para esse jogo, pode até se pensar em abrir aqui a arquibancada baixa. Mas como a intenção era de fato ter a casa cheia, o pessoal apoiando, ser de fato como foi o 12º jogador, porque está aprovado, Alberto, depois desse jogo já estivemos na campanha toda, e ainda mais depois desse jogo, está provado que se depender da torcida empurrar, o CSA sobe. Não é que ele classifica para o G8, o CSA sobe. A torcida está comprando, a torcida está comparecendo em todos os apelos que a diretoria faz, que o CSA organiza. A gente tem chegado junto, então está provado. Dependendo da sua torcida, o time do CSA sobe. Mas como a intenção era criar essa atmosfera, além da volta da torcida organizada, né, da Mancha Azul, que esteve presente, a volta da torcida organizada, além da Mancha Azul que esteve presente, a gente tem comparecido e despreza a renda, Alberto. O que importava era a atmosfera, e a atmosfera foi criada. De fato. E aí, tendo sido criada essa atmosfera, o juiz apita logo aos 4 minutos, numa grande falha do nosso goleiro Dalberson, o Pouso Alegre abre o placar. E realmente eu estava escutando nesse momento e eu fiquei estarrecido assim, porque um time que vem com o pior ataque da competição, que é o caso do Pouso Alegre, vem para buscar qualquer pontinho na casa do adversário, já começa abrindo o placar, naturalmente, Roberto, ele vai recuar e vai esperar o CSA atacar. E a gente sabe que o CSA não tem esse ataque muito eficiente em marcar gols. De fato, a gente chega lá, mas o que teve de bola para fora, Marcos, nessa partida não tá no gibi. Chega, cria, chega lá na frente e desperdiça, manda para cima, manda para o lado, mas não manda dentro do gol. Isso é uma falha que dá nos nervos, rapaz. Dá nos nervos. Alberto, foi uma ducha de água fria, né? Você ter toda essa atmosfera criada, como eu falei, e num chute despretensioso, o Pouso Alegre, que vinha de várias derrotas consecutivas, a gente achou o gol ali, o chute, e realmente foi uma falha do Dalberson,
Então, realmente, eu achei que foi uma falha do Dalberson, aquele chute despretensioso e é um banho de água fria, né? A atmosfera todinha, 3 minutos de jogo e um gol, né? Mas o CSA soube se portar e a partir daí teve tudo menos futebol por parte do Pouso Alegre, né? Não veio para jogar bola. Desde que fez o gol, foi uma cera medonha do Pouso Alegre. A cada instante era um jogador diferente que caía. Faltava o pessoal do que estava no aquecimento ali do banco de reserva cair e pedir atendimento médico. Era só que faltava, porque estavam se revezando na cera. Roberto, dava tempo de você vir de Recife para Maceió e voltar 2, 3 vezes de tanta cera que aquele pessoal fez, rapaz. Foi cera demais. É verdade, Alberto. Ali é um antijogo claro, né? Para mim, isso era para ter uma punição para qualquer time, né? Uma punição severa. E mais uma vez, Everton Silva aparece decisivamente na partida. Isso já foi no jogo contra o São José, já elogiei aqui, mas Everton Silva aparece decisivo porque Arnaldo ele se apresenta ao jogo, mas assim parece que não acerta um cruzamento, Marcos. Aquela nossa lateral ali, sem dúvida, se eu fosse o técnico, Everton Silva seria o meu titular. Seria, Alberto, é mais jogador, é mais jogador. Hoje a gente sabe que o técnico tem suas preferências, às vezes demora um pouquinho a mexer nos titulares, né? Hoje, ó, ontem, por exemplo, o Raivanega já não foi mais titular, e aí o técnico tem suas preferências, Alberto, é natural. Mas com as costas apertadas aqui, do jeito que a gente tá, é priorizar quem tá, Alberto, de fato jogando melhor. Eu sei que tem gosto, tal, esquema tático, mas tem que colocar quem tem que estar no momento melhor, e o Everton Silva vive um momento melhor do que o Arnaldo. Para mim, ele, dos três laterais que a gente tem, ele, sem dúvidas, é o titular. Realmente. E voltando naquele ponto da cera que a gente comentou, porque o personagem do jogo foi a cera do Pouso Alegre, eu inteiramente com o que Roberto coloca, com o que Roberto coloca, que foi muita cera para pouca punição. Eu acho que o juiz acrescenta 8 minutos no primeiro tempo, 15 minutos no segundo tempo, mas esse tanto de acréscimo para tão pouco cartão que foi distribuído dentro de campo, o goleiro do Pouso Alegre leva um cartão por cera no primeiro tempo. E no segundo tempo faz mais cera do que fez no primeiro e não toma um segundo cartão. Acho que faltou personalidade da parte do árbitro para gerir corretamente essa cera do Pouso Alegre, porque um negócio desse não se cria numa divisão superior em que a arbitragem seja mais qualificada. Mais uma vez, eu reputo isso, a falta de qualidade da arbitragem, Marcos. Alberto, a qualidade compatível com a divisão. Agora, o que o Pouso Alegre veio fazer aqui, principalmente depois de que abriu o placar, Alberto, desculpa a expressão, mas foi uma cachorrada que o Pouso Alegre veio fazer aqui. Se jogando o tempo todo, o banco provocando, os jogadores no aquecimento provocando, teve confusão por parte das comissões técnicas dos dois lados, de ficar dando tchauzinho, de ficar dando risada para a torcida, provocando, tanto que sobraram alguns cartões vermelhos na partida, porque o que o Pouso Alegre veio fazer foi uma verdadeira safadeza. Não veio para jogar bola, e por isso, só por conta disso, já merecia perder a partida, e graças a Deus que a gente conseguiu virar esse jogo, porque o Pouso Alegre não merecia sair daqui com nenhum ponto. Que é isso, Marcos? Safadeza.
Eu fiquei agora estupefato com você falando, e com o César Pita narrando, dizendo: esse goleiro é um canalha. Esse goleiro é um canalha. Roberto, como é que o cara leva um cartão amarelo no primeiro tempo, no segundo tempo, faz mais cera do que fez no primeiro e não toma o segundo amarelo? Absurdo isso. É complicado, né? Falta de competência do juiz, né? De fato. De fato. E nós vamos continuando aqui nos nossos assuntos para falar do retorno. Ontem tivemos o retorno da Mancha Azul, que é a principal torcida organizada do CSA, ao Trapichão. Por que esse retorno? Porque a torcida estava suspensa por 180 dias a pedido do Ministério Público, ainda relacionado àquele evento que aconteceu em janeiro, daquele taxista que teve o seu carro depredado por integrantes dessa torcida organizada. E agora encerra-se esse período da punição e volta as torcidas ao estádio. Então, Marcos, tivemos o retorno da Mancha Azul, né? A Mancha Azul estava suspensa desde janeiro, ainda como punição referente àquele vandalismo, aquele ato de violência que alguns integrantes da torcida promoveram contra um taxista. Certamente quem é de Maceió acompanha as notícias, ouviu a repercussão daquele caso. E eu me pergunto, de onde que surge a violência dos estádios? De onde que surge a violência atrelada ao futebol? Porque é questionável, sabe, a eficácia de uma medida como essa. Não sei se vale a pena, não sei se surtiu o efeito. Qual a tua opinião a respeito disso, Marcos? Não, é tentar remediar, é tapar o sol com a peneira, né? Você impedir que as principais torcidas organizadas daqui de Alagoas, que é a Mancha Azul, que é a maior, e a Comando Alvirrubro, vão aos estádios de maneira organizada, uniformizada, não muda nada. E suspende a atividade na sede, tal. Fica um momento assim de suposta paz, mas no final das contas não muda muita coisa, não, Alberto. O que tem que ser feito é procurar os autores das atrocidades e punir eles, punir no CPF do indivíduo, e não o CNPJ da instituição. O que tem que ser feito é Exatamente. isso. Porque isso vai acontecer com o CSA, vai acontecer com o time de Roteiro. Em São Paulo é torcida única e mesmo assim tem briga. Então isso daí não resolve. O que resolve? Pronto, teve o jogo do Palmeiras com o Flamengo. E aí teve aquele falecimento da torcedora numa briga ali. Isso não resolve. O que resolve é procurar a pessoa que cometeu o crime e punir a pessoa e não o CNPJ, porque ninguém se beneficia disso. A torcida organizada é prejudicada porque fica sem conseguir organizar, sem conseguir apoiar o time. É muito diferente um clima do jogo do CSA com bateria, sem a bateria, com a presença da Mancha Azul, sem a presença da Mancha Azul. Então, o time perde, o clima no estádio perde, e aí quem é que se beneficia com isso? Não sei dizer. Não sei dizer quem se beneficia com isso. Apenas, enquanto isso, os indivíduos que cometeram os crimes continuam indo para o estádio normalmente, continuam suas vidas normalmente, e o CNPJ da instituição é que é punido. E é uma medida tão ineficaz porque as confusões, os vandalismos, as violências, eles não acontecem na sede da torcida, eles não acontecem dentro do estádio, eles acontecem nos arredores e continuam acontecendo com ou sem esse tipo de punição, Roberto. É como que uma terceirização da responsabilidade. É como se as autoridades responsáveis pela segurança pública dissessem: ó, eu não consigo conter essa violência, então eu vou jogar a culpa para alguém que eu consiga punir. Entendeu? É muito mais fácil. Você sabe onde é a sede, você sabe qual é o CNPJ, é muito mais fácil você apontar e punir alguém que você sabe onde está
e como atua, do que alguém que você não sabe. Você tem que instaurar uma investigação para chegar aos autores dos delitos, Roberto. Qual a tua opinião a respeito disso? Você acha que esse tipo de punição vai resolver o problema da violência dos estádios? De onde que surge essa violência? É assim, Alberto, eu sou a favor da torcida organizada, mas tem que passar uma peneira, né? E, infelizmente, nós sabemos que no meio da torcida tem algumas pessoas, alguns vândalos, né? Que mancha a torcida organizada, né? A torcida organizada não quer dizer que é maloqueiro, é que tem alguns vândalos no meio que, infelizmente, suja o nome da organizada, né? Eu vejo assim, digamos, eu faço parte da mesma organização, da mesma associação que você. Observe que eu estou falando de uma organização associativa, não estou falando de hierarquia, tá? Uma organização. Vou dar um exemplo aqui para você, Marcos. Digamos que eu e você façamos parte da mesma igreja. E você ou eu, de repente, vá para algum lugar e cometa um crime. Aí, a justiça, com dificuldade de localizar, de me localizar ou de te localizar, sabendo que eu ou você fazem parte de determinada igreja, vai lá e pune a igreja. Faz sentido isso para você? Não. Como eu falei anteriormente, né? É uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Dar uma resposta para a sociedade, dizer, olha, eu fiz alguma coisa, mas as pessoas que cometeram os crimes estão soltas. O que foi que aconteceu na época de janeiro, né? Foi um jogo de CRB e Sergipe pela Copa do Nordeste, e no mesmo dia e horário que estava tendo o jogo, estava tendo a festa de 30 anos da Mancha Azul. E aí houve esse confronto ali pelas imediações do Pontal. E o interessante, Alberto, é que um dos enfrentamentos que teve esse ali perto do Marcel Shopping, mas o outro que teve foi uma briga na frente do batalhão da polícia. Como é que tá tendo uma briga generalizada na frente do batalhão da polícia e não tem um policial que sai? Não tem uma guarnição, não tem uma resposta por parte da polícia militar. Então, infelizmente, Alberto, é uma tentativa do Ministério Público, da Polícia Militar, de dar uma resposta para a sociedade, dizer, olha, eu fiz alguma coisa, eu não deixei sem nada, eu fiz alguma coisa. Eu até, estudando a respeito do assunto, encontrei aquele fenômeno das barras bravas, né? Não sei se você está sabendo o que é uma barra brava, Marcos. Já teve contato com esse assunto, não? É de torcida organizada aqui da América do Sul, não é isso? Mais ou menos isso. Barra Brava, no contexto, de fato, ele surge da experiência dos nossos hermanos, dos nossos vizinhos hispano-americanos, e tem entrado no futebol brasileiro como alternativa à torcida organizada convencional. Os membros dessas barras bravas normalmente vêm sem ser fardado, sem ser uniformizado, não tem aquela estrutura tão organizada quanto uma torcida organizada, mas estão lá cantando os 90 minutos, normalmente ficam por trás dos gols e tem essa ideia de não provocar a violência que as organizadas provocam. Mas, assim, por si só, esse modelo não garante nada, até porque nós temos muitos episódios de violência na Argentina, por exemplo, onde praticamente não se tem torcida organizada, são mais as barras bravas. É uma alternativa que está chegando no futebol brasileiro, já existe começando lá pelo sul e indo em direção ao norte, talvez chegue aqui em algum momento como tentativa de resposta a essa cultura de violência. Esperamos que haja paz nos estádios e que, de fato, os agressores e os criminosos que sejam punidos. Daí eu entendo a revolta das torcidas organizadas contra a nova Lei Geral do Esporte. O artigo 178, parágrafo 5º dessa lei, e observe que a lei é de junho do mês passado, ou seja, muito depois da punição colocada contra a Mancha Azul,
em que ele estabelece que a torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por qualquer um dos seus associados ou membros. E há, inclusive, um questionamento jurídico, eu não sou nenhum jurista aqui, mas eu enxergo muito problema jurídico a respeito desse artigo, porque é completamente descabido você culpar a organização pelos delitos dos seus membros que não tenham sido pela organização incitados a cometer esses determinados delitos. E aí, por fim, nós chegamos ao último ponto de nossa pauta de hoje, que é comentar a respeito da base do Azulão, que esta semana logrou-se vice-campeão do campeonato alagoano sub-17. Tivemos aí uma campanha de encher os olhos, né? Marcos, o CSA ficou em primeiro lugar geral na primeira fase, dentre as 25 equipes. Ele bateu o Penedense nas quartas de final com placar agregado de 9-3. O Cruzeiro da Arapiraca na semifinal com placar agregado de 9-2. E, infelizmente, perdeu para aquele time de vermelho na final com um placar agregado de 3-2 para o outro time. A gente não tem muito acesso, né, aos jogadores da base, não sabe como é que funciona, e eu acho que está até certo não ter muito acesso, de preservar os jogadores dos olhares que são muito críticos, né? Eu acho que está certo até, mas é algo que a gente, olhando os números, parece animador para nós, não é não, Marcos? Mas a gente não sabe o que acontece com a base, né? É difícil. Ninguém sabe, até a parte de horário de jogos, por exemplo. Teve a primeira fase, foram 8 partidas só na primeira fase, né? Foram 3 grupos. E não se sabia, não se tinha muito acesso, o próprio clube não divulgava, né? E a gente não sabe os nomes dos jogadores, a gente não sabe quem a questão de empresários, não sabe se os jogadores vão vingar. Por exemplo, quem você sabe que veio da base do CSA e conseguiu fazer parte do elenco principal? A gente tem o Vitor Paraíba, né? Tinha, né? O Vitor Paraíba, que chegou a jogar Série A e tudo. E agora a gente não sabe nem para onde tá, não vingou no elenco principal. Tem o Tito, né, que sofreu essa lesão, tá fora da temporada, o Almir Luan, que dificilmente consegue espaço nesse elenco, mas sempre tá ali figurando no banco de reservas. Fora esses, os demais você não sabe quem são, porque não chegam a jogar no elenco principal. O CSA e os clubes aqui de Alagoas não têm um selo de clube formador da CBF. Eles têm um esquema de participação da FIFA, né? Mas não é um clube formador. Então é difícil de segurar jogadores, até para propostas, porque fazer contrato profissional. Você não faz contrato profissional com aquele jogador. Então nada segura o jogador. Então como é que os grandes clubes fazem para segurar um jogador? Como é o caso, por exemplo, que foi do Endrick, que do Palmeiras já está até vendido para o Real Madrid 16 anos. Como é que você faz? Você dá emprego ao parente dele. Traga aqui, vou dar emprego ao seu pai, aqui vai trabalhar aqui no clube, vai receber tanto, aí você consegue segurar o jogador. E os nossos clubes aqui, em especial o CSA, não vejo esse perfil, então ainda vai muito do cara que já é daqui mesmo, e aí muitos acabam não vingando e não tem esse segmento no time profissional do CSA. Então a gente fica sem saber, não consegue ter uma noção real do que está acontecendo na base do CSA. E falta essa visão de longo prazo, cara, porque base vai dar frutos se der daqui a vários anos. Mas eu percebo que não tem esse apreço da nossa gestão
pela nossa base. E eu vou dizer uma coisa aqui que pode até chocar muitos azulinos. Se temos uma base hoje, temos que agradecer ao finado Dr. Omar, porque o senhor Rafael Coelho, o senhor Rafael Tenório, o senhor Rafael Tenório, a primeira coisa que fez quando apertou as contas em 2021 do CSA, a primeira coisa que ele fez foi desativar a base, desativou a base do CSA. Essa base que está aí foi reativada pelo Omar no ano passado. Esse ano, inclusive, quando Rafael Tenório reassumiu, eu não sei se você lembra, Marcos, mas ameaçou tirar o CSA da Copa Alagoas, enquanto estava rolando o Campeonato Alagoano, ainda nas primeiras rodadas do Campeonato Alagoano. Ameaçou tirar o time. Então, a gente vê que falta visão na atual presidência do CSA a respeito da base. Um caso, você citou aí alguns exemplos da nossa base que ascenderam para o futebol profissional. Um caso que, para mim, foi muito marcante, porque eu pude acompanhar, foi o caso do lateral esquerdo Eric, que estava aqui no time principal do CSA no início da temporada. Isso. Era um jogador bastante promissor, e o CSA simplesmente emprestou esse jogador para o Fortaleza a custo zero, ou seja, o CSA não ganhou nada com o empréstimo desse jogador. Um jogador que poderia estar ajudando o nosso elenco hoje, de repente pegando alguma projeção nessa Série C. Imagina, o CSA sobe, esse jogador desponta, arrebenta aqui na Série C, e com certeza o CSA vai lucrar muito mais com a venda futura desse jogador do que simplesmente estar emprestando a custo zero para outros times. Falta esse tipo de visão, Marcos. Alberto, é porque o que acontece? A gente não tem o selo de clube formador. Então, a gente se faz valer apenas do esquema de solidariedade da FIFA. Por exemplo, um atleta passou 5 anos na base do CSA. Então, quando ele for vendido a outros clubes, o CSA, nesse esquema de solidariedade da FIFA, ganha um percentual em relação aos anos que ele passou na base. Se eu não me engano, é até 20 ou é 23 anos, uma coisa dessa. Então, até acaba sendo de uma certa vantagem fazer esse empréstimo, porque vende para frente e o CSA consegue ainda ter um lucro com isso. Agora, sem o selo de clube formador, fica difícil você manter jogador, fica difícil você fazer uma boa proposta, um contrato mais longo, e aí acaba sendo até mais vantajoso você emprestar o atleta, ainda mantendo um percentual, e ganhar algum dinheiro com a possível venda futura. Pronto, meus amigos, é isso, e nós agradecemos mais uma vez, quero agradecer ao Marcos por ter contribuído. Suas palavras finais hoje, Marcos. Ô, Alberto, enquanto há fôlego, há esperança, né? O CSA, mais uma vez, está iludindo a gente e precisa ir com tudo próximo domingo para cima do Náutico, o Timbu, né, que é aquele rato com leptospirose de Recife, e é importante pontuar. Com o Náutico é importante pontuar. Se vier a vitória, melhor ainda. Agora, ganhar aqui em casa é a obrigação. Mas vamos para cima deles e vamos que vamos, Alberto. E outra, você falou aí do goleiro George. Eu vou finalizar porque esse negócio está engasgado na minha garganta. Fala. O cara, meu amigo, o cara fez cera de tudo quanto é jeito. O cara queria trocar. Ele teve a audácia de pedir para trocar cadastro no meio do jogo. O atleta que foi expulso, o Vinícius Boff, o jornalista não conseguiu ver a numeração dele, foi perguntar qual era a numeração da camisa para informar, para dar uma informação que ela tá trabalhando, pô. Mandou o cara tomar naquele canto. Então, meu amigo, esse time, eu repito, tinha que se ferrar aqui, pô.
2-1 foi pouco, porque merecia sair numa pizza lavada. Pouso Alegre merecia sair daqui numa pizza lavada. E o CSA agora é levantar a cabeça, juntar uma moral e ir para cima deles. Começa agora no domingo contra o Náutico. A gente vai para cima delas. A expectativa é de que saia uma caravana daqui de Maceió em direção aí a Recife para acompanhar o jogo aí nos aflitos e continuar na Série C, e não pode chegar na última rodada dependendo de resultado, Alberto. Esses últimos 3 anos a gente chegou na última rodada dependendo de resultado dos outros para conseguir para conseguir subir para a Série A, depois para conseguir se manter na Série B. Então o que a gente precisa, Alberto, agora é de um time que chega e resolva e não dependa de resultados, né? A gente não pode chegar na última rodada dependendo de combinação de resultado, e o CSA, se Deus quiser, sobe. Agora passa muito pelos jogos aqui em casa. É isso aí, Alberto. Um abraço. Muito bem, obrigado. Eu quero agradecer também ao Roberto por ter participado conosco hoje. A gente teve algum problema de conexão, ele não conseguiu ficar até o final, mas agradeço demais, Roberto, pela tua participação, tá certo? Como o Marcos falou, nosso próximo compromisso é contra o Náutico. Aqui pertinho da minha casa, eu consigo ir andando ali para o Estádio dos Aflitos. Se for liberado o público, estarei lá, né? Porque o Náutico também está com alguma punição de não ter público, mas está tentando ter essa liberação de público, e eu estou toda hora dando refresh na página de venda da venda de ingresso do Náutico, porque esse jogo com certeza estarei lá incentivando o Azulão se a justiça liberar, tá certo? Domingo, às 16 horas, domingo, dia 6 de agosto. Náutico contra a CSA. Nós precisamos dessa vitória e eu acredito que é possível. Eu acredito. Meus amigos, é isso aí, tá? Em condições normais, de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, nós retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira. Gagarin falou, Seton confirmou e eu sigo acreditando que a Terra é azul! A Terra é azul! Valeu, Andinho! Meu amigo, eu fiquei arrepiado. Você não se arrepiou não com a narração do Bruno César? Não, gostei não. Não, eu fiquei arrepiado ali falando pro Pouso Alegre, chupa! Mas é sério, pô. Foi o Severo Oliveira, disse que o jogador, quando foi expulso, ele foi passando assim e ele perguntou qual era o número da camisa para informar. Ele mandou o cara tomar naquele canto, pô. Olha aí, esse áudio pode ficar nas cenas pós-créditos. Mandou o cara, então tem que se quebrar, rapaz. Time safado. Lento. Aqui é Azulão. E após. Cheiro, Anderson. Cheiro. Tchau, tchau.